Marcos, você vai pra gente? É com ele, né? Eu falo, ó, esse é o Marcos. Pois é. Não deu certo. Vai pensar com outra percepção. Eu combinei com você. Então tá bom, vamos brincar de igual os pensamentos, não. Vamos continuar mantendo nossos pensamentos elevados, agradecer o divino amigo Mestre Jesus, nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião, o guardião dessa casa que nos acolhe para mais uma tarde de estudo. Tenhamos as nossas faculdades mentais dilatadas para que nós possamos entender, compreender, aprender e levar para fora e desenvolver o mundo externo. Que assim seja, graças a Deus. Pode entrar, Júlio. Luiz. Bom, hoje nós vamos receber o Fernando Berretel, que vai falar sobre a palestra. Aliás, eu deixei escolher os temas, já tinha algumas coisas, mas ele acho que ele escolheu muito bem, porque pelo perfil, das palestras que ele faz, né, sempre muito bem visto, o pessoal gosta bastante. Então, a gente vai passar um pouco da própria experiência e do que ele preparou para nós hoje. O Fernando, ele participa do Centro Espírita de Ismael, está fazendo psicologia agora, é empresário. Então, 60 minutos para você. E depois da palestra dele, nós vamos apresentar o projeto de pesquisa. Vamos vir à frente e vamos apresentá-lo. Vamos mudar essa palavra, não tem nada a ver com venda. Vamos vender, né? Vamos mostrar para a gente aplicar. Mas o que a pessoa vai falar na próxima semana, né? Vou perder. Então, virão à frente e para uma apresentação da sua palestra, não a palestra, mas da apresentação da palestra. E aí, nessa apresentação, nós também vamos avaliar como está sendo a fala em público. Sempre com muito amor, com muito carinho. Então, não desista, continue com perseverança. Fernando, Boa tarde a todos, novamente. Prazer estar aqui com vocês, nessa tarde de sábado. E queremos agradecer a Jesus a abençoada oportunidade que nos foi confiada e que nós viemos com grado privilégio, né? Desenvolver uma potencialidade, desenvolver um estudo, uma dinâmica, algo que venha contribuir para as nossas vidas. Bom, inicialmente, eu trouxe materiais que acho que a partilha, né, são alguns tópicos que eu elaborei acerca do que foi a temática da aula assim, sobre a palestra. Se quiserem fazer alguma anotação, fiquem à vontade. Os tópicos que nós iremos cuidar na tarde de hoje: a apresentação pessoal, o horário, que recursos de multimídia utilizar, como começar a sua exposição, como deve ser o começo, o meio e o fim, a interação com o público, como vocês sabem, sempre alterna. Eu não sei se vai ser dele, mas acho que eu ia todos, né? quantos derem? Quantos derem? Deixa eu só escrever. Na apresentação pessoal, embora sejamos espíritas, nós estamos continuamente sempre preocupados com o nosso estado físico, né? Como nós devemos nos apresentar, nosso sistema nervoso, nosso desabafo na hora de querer falar. Mas é sempre importante nós convidarmos tudo aquilo quanto nós aprendemos na doutrina espírita, cuidar da nossa parte espiritual, trazer esta presença. Porque às vezes nós estamos de corpo presente, mas o nosso espírito está num estado de ansiedade tão grande. Eu me recordo que hoje a minha primeira palestra foi em 2010, era 1 hora, acho que eu fiz em 20 minutos, terminei, encerrei a atividade, o trabalho ficou pela metade. A presidente do centro, que era dirigente do trabalho, me chamou e disse: Fernando, parabéns, foi muito bom. Eu
né? E a pessoa fala de peito e ela fala assim, da próxima vez vai apenas um pouco mais devagar. Porque você falou, acho que dava para 2 horas e foi tão rápido que eu mesmo perdi muitos trechos, né? Não levei a mal, gostei, procurei pautar e diminuir a velocidade do tema para que eu pudesse. Mas eu senti que eu não conseguia administrar a minha ansiedade nessa primeira palestra. Tinha feito 1 ano de curso de expositor. E aí, para a segunda, eu já fiz um módulo diferente. Tinha um curso na casa, um curso samaritano, semelhante a um curso de passe, um tempo mais específico, onde ensina nós a lidarmos com as energias, a trabalharmos a nossa parte interior. E descobri que, por meio desse curso, tinha condições também de fundamentar algumas atividades espirituais comigo mesmo, na minha vida diária. Que foi o que começou a conjugar o espírito, o espiritual e o físico, como um preparo fundamental para a nossa apresentação pessoal na palestra. O espiritual vai sempre se iniciar pelos mínimos hábitos saudáveis diários. Esses são os básicos e requisitos, e os restantes que eu digo, derivando daí por diante, é de responsabilidade de cada um individual, porque todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Mas esses 3 itens eu creio sempre ser primordiais por uma questão não somente das palestras, mas para a nossa própria vida diária. Né? Iniciar e terminar um dia, consagrar o alimento ao costume de cada um. Mas a prece ela visa uma estrutura muito diferenciada, se nós formos procurar o que é estudá-lo. Tem essa dimensão de espiritualidade, de abertura, de calma, de tranquilidade, serena os nossos pensamentos. E eu aprendi desde 2005 com um benfeitor espiritual que a prece era a condição natural para um semi-analfabeto da época aprender a estudar. Porque tinha muitas palavras difíceis no livro dos espíritos, no que é o espiritismo. O livro dos médios foi um terror para mim. No Evangelho era alguma coisa que eu conciliava com as minhas frequências da Igreja Católica. No Céu e Inferno eu não entendia nada da primeira, da segunda parte, não sei porque eram 2 livros dentro de um só. E na Gênesis, então, foi o livro que mais me encantou, embora eu nunca tenha estudado ciência, sempre fui mal no livro escolar. Mas seguindo a orientação, eu comprei um dicionário. E demora tempo. Você está lendo, para, completa, volta, reflete novamente, pensa mais um pouco. E ele falava, não basta só se fixar naquele aspecto físico. Aprende a fazer uma prece jogando por entendimento. Não que nós vamos jogar luzes para você aprender e ter essa orientação somente espiritual. Você tem que arcar com a sua parte, daquilo que você tem que fazer e que você pretende desenvolver. E aí eu comecei a tomar a atitude da prece antes de qualquer leitura. E é uma coisa fantástica, porque a partir do momento que você termina, você consegue lembrar trechos mais importantes. E aí eu sempre tinha uma coisa na cabeça, que ao ler o livro eu deveria saber o livro todo. Não é assim que funciona. Muitas vezes de um livro todo você pode tirar uma frase que é impactante, que transforma e que muda a sua vida. E que serve também para nós fazermos uma palestra. E a leitura, ela tem nada mais do que essa didática do campo espiritual de aperfeiçoar e aprimorar a nossa bagagem física e a nossa conexão com o mundo espiritual. Porque possivelmente dos assuntos diários que todos nós conversamos, trabalhamos e vivemos, nós nunca ouvimos assuntos tão sublimes, tão engrandecedores quanto nós vemos da doutrina espírita. Assuntos que nos dão uma base para enfrentar as nossas próprias dificuldades interiores e conviver na nossa vida cotidiana. E a reflexão que deriva disso não é aquele ato de que eu tenho que fazer porque eu li. Porque pelo menos hoje, considerando a psicologia e a espiritualidade, nós começamos a entender que nós estamos num processo ainda de humanização muito forte acerca de nós mesmos. Não adianta nós queremos ser mentores, anjos da guarda, poderemos até ser. Mas enquanto nós não tornarmos humano no nível de compreender a humanidade do nosso semelhante, tanto aquele que acerta ou erra, e acerto e erro é uma coisa muito abrangente, não dá para a gente falar que isso é certo e isso é errado, porque dentro da lei de ação e reação nós nunca sabemos quando nós estamos sendo a ação ou quando estamos recebendo a reação, ou estamos sendo ela. São aspectos interessantes. Então esses 3 conjuntos vão fazendo da nossa vida diária, porque muitas vezes nós vamos vir direto do trabalho para uma palestra, no horário bem estreito, pegamos ônibus, metrô, e temos que criar este hábito para saber estarmos em qualquer lugar tendo uma mente tranquila. Não entrar tanto no tumulto, ou se preparar antes de sair para o trabalho, ou se tem possibilidade de ir da sua casa, porque é uma questão que ninguém leva em conta, né? Nós fazemos o curso e aí, faltando 15 minutos, nós estamos atrasados no metrô, chegamos esbaforidos, suados, às vezes até cheirando, porque o transporte público é muito complicado, muitas vezes. E o que fazer? Isso também começa a desestimular nós. Temos um potencial
Mas essas coisas que são dificuldades da vida cotidiana começam a se tornar verdadeiros empecilhos para nós. Então, quando nós começamos a desenvolver prece, leitura e reflexão, nós começamos a rememorar dentro de nós, no decorrer do dia. E possivelmente sempre são os dias mais tranquilos da minha vida. Embora às vezes esteja um tumulto fora, mas parece que você tem um domínio maior, você tem um preparo, uma segurança, e naturalmente um auxílio espiritual vem para desenvolver a tarefa. E o físico é sempre aquilo, é o adequado. Tem pessoas que o adequado não se entende, então tem que ser um tanto mais claro, mas eu acho que não seja necessário. Nós estamos preocupados muitas vezes com a vestimenta, se vai de terno, se vai de gravata, né? Porque às vezes a gente vê grandes expositores, como o Divaldo Pereira Franco, ou o Chico Xavier, o Pinga-Fogo de 71, uma coisa clássica, linda, e lógico, compõe todo um contexto, agrada os olhos, né? Não podemos esquecer que muitas vezes nós estamos falando para pessoas que não comungam da mesma fé que nós. Se nós fôssemos chegar em Havaiana, que todos nós nos compreenderíamos que somos de casa, estamos estudando, não haveria problema. Agora, se nós chegamos de perto, todo mundo vai falar, é doutor, né? Quantas vezes eu não tenho lugar, não sei o alfabeto, só porque eu andava de perto gravado, chegava no lugar, o doutor quer o quê? O doutor quer sentar aonde? O ser humano ainda vive dessas conjugações visuais, né? Que dão um certo aparato. Eu acho que não é adequado da nossa apresentação pessoal. Principalmente na questão do vestimento, né? Não carregar tanto, não usar tanto perfume. Eu sou adepto de perfume desde pequeno. Acho que nunca. São coisas da nossa infância, né? E aí nós temos que sempre procurar estar adequado ao ambiente, saber também não usar roupas que tiraram um certo desconforto daqueles que querem se pôr presente. Acho que o consenso ele cria uma ambientação e o espiritismo dá esse condicionamento para a gente. E aí eu coloquei duas referências importantes, porque muitas vezes nós achamos que por Jesus ter nascido numa estrebaria, ele era um garoto pobre, né? Mas naquela época ser marceneiro era uma profissão muito limitada. O pessoal comia em mesas e cadeiras que não tinham condições de pagá-las, né? O restante comia nas mãos, como nós vemos nos filmes, com aquela oração. E Jesus usava túnica branca sem costuras, que é algo muito interessante, que Emmanuel faz referência no livro Paulo Estevam e Anões Urbanos. E se nós for procurar no contexto histórico, túnicas brancas e sem costuras só usavam pessoas que realmente tinham uma certa condição para aquela época. Tirando isso, ele usa até outras vezes que ninguém coloca remendo de pano novo, tecido velho, porque as túnicas eram rotas. A maioria eram escravos, pessoas judiadas. Então Jesus, quando se apresentava ao público, naturalmente ele não necessitava, porque a sua radiação espiritual era algo fantástico. Mas essa completude para aqueles que não captavam essa ingenuidade do Senhor, se fixava através dessa túnica branca, que já era um traço diferencial na sua apresentação. Outro que mudou o nosso contexto foi Chico Xavier, no programa Pinga-Fogo de 71, que teve em junho e depois em dezembro, onde Chico se apresenta de terno e gravata, que foi uma coisa fantástica e maravilhosamente linda. Porque em todos ele estava sempre com aquela camisa xadrez, ele limpava a mão depois da comida, Chico era uma pessoa muito humilde, né? Uma certa vez um senhor aqui de São Paulo foi atrás dele procurar uma orientação espiritual, chegando lá, perguntou, estou procurando o Chico Xavier, ele estava plantando as roseiras dele, descalço, com as calças dobradas social, camisa aberta, ele falou, sou eu mesmo. Ele falou, se o senhor está escrevendo um livro, entendendo que nem água em São Paulo, está nesse estado aqui, como é que eu vou tirar conselhos com o Senhor? Porque nós, seres humanos, ainda somos assim. Não adianta, é da nossa natureza, é da nossa evolução. E muitos companheiros espíritas criticaram o Chico, depois desse programa. Chico Xavier, você vai cair. Ele falou, não vou, vai cair. Não vou. Eu falei, não vou cair. Vai, olha como você está vaidoso. Nunca te vimos de terno e gravata. Eu falei, minha gente, se fosse a minha mensagem, eu queria o mais simples possível. Mas eu represento uma doutrina séria. Algo que demanda, ainda mais em uma cadeia de rede nacional, um programa que só lidava com aspectos políticos, trazer o religioso para falar de aspectos religiosos e espirituais, foi um verdadeiro escândalo se nós pararmos para pensar. E ele disse no final para esse companheiro espírita que ele não ia cair porque ele já estava no chão. Não era uma vestimenta que faz a nossa diferenciação. Não é aquilo que nós aparentamos, mas para o público às vezes é necessário. Eu acho natural, porque nós precisamos entender um pouco mais esse contexto, porque senão a gente acaba excluindo tudo isso, sendo um tanto radical, sendo que a nossa condição espiritual às vezes pode ser que não ocorra essa demanda. Sebastião Camargo que fala muito disso. Em algumas reuniões privadas, bem no começo do despertar da consciência, ele citava para a gente, ele falava, a gente tem que inferir conhecimentos.
Ele cita um caso que ocorreu, se não me engano, missionários da luz, que o cara descobriu que precisava fazer a reforma íntima e da noite para o dia transformou tudo. E o corpo não mudou. Porque nós temos uma estrutura que depende da nossa consciência, assimilação, produção neuroquímica. É algo muito interessante. Por isso nós temos que, não uma falsa humildade, ainda sou vaidoso. Eu sou vaidoso. É uma questão que ainda se faz necessária. Porque quando não fizer, nós não vamos ser mais. Nós vamos dar de tudo, cara. Sim, de túnica, mais tranquilo. Da vaidade, Chico apareceu de peruca, Peruca. né? Aí ele olha e falou, o que é isso? Peruca, eu estou vendo, mas por quê e para quê? Mas eu não estou de peruca, eu não quero assustar as pessoas com a minha feiura. Quer dizer, ele procurou se mostrar melhor do que ele achava que era, né? É aquela vaidade que até para a pessoa se sentir bem e se preservar em alguns lugares. Não aquela que ofende, que prejudica, né? Mas aquele um Você pouquinho está de fazendo vaidade uma é necessário. representação, né? Então a gente precisa ver qual o conteúdo que é. Eu vou da segunda palestra fora de. Não façam isso, palestra pode fazer. Às vezes, a gente tem que tomar um cuidado para não incomodar. Teve uma vez que eu de academia, então foi com uma polo nova, muito curta, mas porque era nova eu nem admirei que ela era curta, né? Eu tenho duas tatuagens grandes no braço. Eu cheguei numa casa, né? Não sabia onde estava. Cheguei lá, falei, boa tarde. Depois, não, só pode sentar ali, eu passo a cabeça pro mundo. E a mulher não deixava eu falar, uma senhora baixinha, brava. Eu falei, eu vim fazer a palestra. Ela fez assim. Olhou para os dois braços e falou, você? Eu falei, isso, eu sou o Fernando, prazer. Aí a humildade desce, que se sem exaltar, complica a coisa. Eu falei, sou eu. Ela falou, qual o tema? E não tirava o olho das tatuagens. E eu fui ficando mal, porque você já está num ambiente que você não conhece. Né? Você já está todo inseguro, e a pessoa ainda fica te mentindo, você fala alguma coisa estranha pra ela. Aí eu falei, eu vou falar sobre perdão. Ela falou, tema difícil, né? Não, para falar, o senhor perguntar se eu perdoo, eu falei, é difícil. Mas quer falar sobre perdão? Não é fácil falar sobre perdão, não tem isso. E aí eu fiz a palestra naquele dia, graças a Deus, o benfeitor espiritual quase incorporou, mas tinha gente que chorava, era bem mediunizado, mas até foi linda aquele dia. A casa estava cheia, aquele dia ela veio, emocionada, foi obrigada. Eu já vi que ela não olhava para a tatuagem, ela olhava nos meus olhos. Mas a partir daí eu comprei umas camisas sociais, de modo a não me colocar em situações que me deprimam antes do início das palestras. O próximo item que se faz muito importante é o horário. Quanto tempo temos? Né? Ao recebermos o convite, primeira pergunta: por quanto tempo você disponibiliza para ter a palestra? Essa palestra é o quê? É uma palestra educativa para trabalhadores? Uma palestra voltada para um tratamento espiritual? Né? Qual é a finalidade? É uma aula? É uma palestra dentro de uma aula, às vezes dos cursos espíritas? E aí começa um tempo nosso. Quanto tempo disponibiliza para chegar nesse local? É possível? Porque às vezes nós começamos a receber muitos convites e queremos fazer todos. Mas às vezes é impossível. A palestra às 8, às 7 você está no Jabaquara. Você chega. Praticamente nos dias de hoje é impossível. Nem de carro, nem de metrô, nem um pouco de ônibus. Então nós temos que mensurar este grau para que essas pequenas falhas não ocorram pela representatividade que nós teremos à frente do público, da casa espírita, de dirigente que conta conosco naquele dia. Porque é muito raro os dirigentes que têm alguém de step, se caso falta. É sempre aquela correria, você faz, eu faço. Para alguns dá muito certo, que incentiva a fazer o curso, como a nossa companheira, né? E nos dias atuais, uma questão importantíssima é que o tempo ele é muito importante para todos nós. O mundo está corrido, precisamos desacelerar. É muito bonita essa filosofia, mas, desculpem, eu não consigo desacelerar. Então, eu tenho que viver conforme o tempo, porque é uma necessidade do planeta Terra, é uma necessidade evolutiva. Agora, nós precisamos mensurar o quanto isso nos causa de dano. De ansiedade, de depressão, de tristeza, de alegria, quem mensura somos nós. Pautar sempre o tema dentro do tempo é um sinal de respeito. Porque muitas vezes as pessoas, principalmente no trabalho do abuso, o abuso é uma tortura às vezes, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, não tem passe. Porque não tem passe, é 10 minutos de palestra, o passe com 25 minutos você está na sua casa supino, preparado, bonito e tranquilo. Quando é 1 a 2, uns 40 minutos de palestra, 5 minutos de vibrações, 5 do mentor,
3 da prece final, umas 4 de aviso, a pessoa já não está mais ali presente. Então, exige de nós uma dinâmica muito grande e, ao mesmo tempo, um cuidado de estar relanceando sempre dentro do tema a quantidade de tempo que nós temos e mensurando. Aí vocês podem perguntar às vezes, para quem vai ver palestra, mas será que vai dar? Eu digo, vai dar. Vai dar. Sempre vai dar. Porque com o tempo nós vamos nos adequando. Podemos fazer menos, você comentava no começo da aula. É mais fácil você ter um tempo maior, que você pode falar com mais tranquilidade, do que 5 minutos. E pior que com 5 minutos você acaba não falando. Né? Porque a gente se perde um tanto no tempo, porque é pouco. O tema é grande, não vai dar. Mas se já tem uma coisa, você escorre com tranquilidade. Você começa a pontuar aquilo que se faz necessário. Então, horário. Aonde é a palestra? Quanto tempo temos? Como nós devemos fazer a nossa própria locomoção? O tema dentro do horário, para a gente não poder extrapolar mais nem a menos. E o outro item é quais os recursos de multimídia utilizar. Aonde nós vamos falar? Eu fui convidado a fazer uma palestra do Valinho, há um mês atrás. O Fábio Fadel tinha ido lá, me indicou, fui convidado para ir, uma amiga mora lá, já aproveitei e passei o final de semana. E aí perguntei para ela, quanto tempo a senhora quer? E aí eu saí de dispensa mais cedo, saí meio-dia, para poder chegar em Valinhos, dormir um pouco à tarde, estudar o tema e 7 horas, 8 horas da noite estar lá no centro. Mas eu pensei, se não desse a programação, não sei o que eu vou fazer, mas eu consegui. E ao chegar lá, ninguém me falou nada. Perguntei. Não, é uma sala normal. Eu falei, uma sala normal deve ser 4, 5. Cheguei lá, é um salão gigantesco, cadeira para lá, cadeira para cá, cadeira para cá. É sorte que eu fui assistir o de volta do Perseverança, e o Perseverança é no centro. Aqui, e são 2 galpões ladeados por paredes. E o Divaldo me fez a palestra falando assim. Eu nunca vi isso na minha vida. Não perdi um trecho falando, rodando, falando para todos. Eu falei, com um homem de 89 anos hoje, na época que ele estava com 86, fazer isso. Eu já estava com labirintite, com 37 anos, eu fico tão fácil. E aí nessa casa eu vi que realmente ele exigia um pouco mais de mim. Só que, como falou, uma sala pequena, eu não me preocupei com os recursos. E quando eu cheguei lá, me assustei um pouco. Casa cheia, pessoas, na sua minha área, espaço, tempo. E aí a voz tem que ser alta. Aí eu vi que atrás da mesa de um falante, eles me deram à frente para falar. Fui lá atrás, subi. Respirei fundo e boa noite a todos. Aí eu falei, boa noite. Aí senti dos lados, senti da frente, falei, todo mundo ouviu. Ou alguém copiou, porque o outro respondeu, eu falei, responde também porque foi educação. Mas vamos lá. Cada coisa que eu falava, eu mensurava se atingia ou se não atingia. Assim eu falava, gente, que possibilidade. Mas isso tem que me preocupar também. Se recorram e mudam daquilo que vocês acham que é necessário, muitas vezes. Outro tópico é quais as multimídias a casa possui. Se não possuir, vamos usar o que nós temos. Se nós não temos nada, vamos na garganta mesmo. Né? Jesus pregava no Monte das Oliveiras, que embora não era uma montanha, um monte baixinho, mas falava, era uma multidão. Passou de 20 pessoas, dependendo do espaço e tempo, você tem que ter voz para falar. E quando nós falamos em espiritismo, é muito interessante. Nós não falamos somente com a técnica da mente, nós falamos com emoção. Quanto mais emoção, mais fé, mais sinceridade naquilo que nós acreditamos, a pessoa às vezes não ouve o que nós estamos falando, mas ela entende. Descobri isso conversando com o Sebastião Camargo. Ele falou, você é tão culto, tão inteligente, tão elegante para falar, que eu vou te ser sincero, eu não entendo nada do que você fala. Mas, olha que coisa interessante, eu sinto o que você fala. Eu sinto que eu quase traduzo dentro de mim aquilo que você passa para mim. Eu falei, é algo interessante. Se não fosse dentro da doutrina espírita, teria uma explicação qualquer fenomenológica de outra forma. Mas se tratando do espiritismo, nós vemos o quanto é o valor da emoção, da fé, do conceito, daquilo que você acredita, daquilo que você prega, daquilo que você faz por você mesmo. Então é sempre importante perguntar, porque a partir das multimídias, nós vamos verificar quais recursos audiovisuais poderemos utilizar. Por quê? Se a casa possui um retroprojetor, nós temos que preparar a palestra em slide, se nós assim desejarmos. Tem casas que, em reuniões de estudo, pedem. Outras em palestras nem tanto. E é uma coisa viciante você fazer, porque vive um lembrete onde todos voltam a atenção. Eu fiz palestra durante 3 anos no Ramatiz aqui no Tucuruí,
E é um sofrimento grande, porque é igual uma federação espírita. Você está falando, a pessoa vem atrás com uma plaquinha, falava o passe, ninguém está preocupado na palestra. A verdade é essa. Está todo mundo preocupado no quê? No tratamento. Eu sou o próximo, não sou? Então eu levantava a plaquinha, os olhares viravam para lá. Ficava olhando para todo mundo. Aí levantava o fulano, saía, ia fazer o tratamento, aí voltava, atenção, nós continuávamos. E no Ramatiz, era das 2 às 5 da tarde. Haja slide. Mas tinha slide. E não acabava mais. Aí no final você vai falar, alguém tem alguma pergunta? Fazendo assim, né? Uma fila. Pelo amor de Deus. Não porque. Mas é uma coisa gostosa. Né? Instituição Ramatiz é algo muito fantástico. Então lá exigia sim desse recurso pela demanda de tempo, que é muito grande. E aí nós podemos escolher o que nós vamos melhor se utilizar. Se é o uso de microfone, porque não adianta a gente pedir microfone para casa e colocar o microfone aqui. Fala, vocês estão me ouvindo, gente? Então você tem que criar o hábito também de manejar o recurso. Por exemplo, se você vai utilizar um retroprojetor, que é um tanto antigo, na minha época, primeiro você vai montar aqui tipo de slide, de transparência. Né? Se você vai usar um quadro branco, só letra boa. Vamos ser sinceros, a linha não é. Então eu evito de escrever em toda parte. Mas eu posso utilizar símbolos, fazer referências, para que possa trazer um entendimento. Vou usar um flipchart, não sabia o que era, até eu tenho que comprar um começo do ano, porque um cliente exigiu que fosse atendido na minha empresa e exigiu 3 flipcharts. Eu ouvi falar, é bonito, mas não sabia o que era. Aí eu fui lá, aqueles portfólios de pés, folhas, que vai virando. Quando terminou, ele falou para mim, você pode trazer o outro? Eu falei, mas não dá para economizar vídeo, usa só esse atrás. Eu sabia que era falta de educação. Ele falou, não, me põe um novo, me coloca um novo. Por exemplo, se você vai usar um vídeo, você precisa ver a qualidade do áudio, senão você leva 2 caixinhas para o seu notebook, você adapta. Né? Tudo isso são questões que a gente vai elaborando e a gente pode achar sem importância, mas que faz toda a composição da estrutura da nossa apresentação, das nossas palestras. Qualidade do áudio, um data show. Muitas vezes o Dimar fala, leva o notebook, eles podem dar incompatibilidade. E aí eu trago um pendrive de um lado, outro no bolso, para não correr o risco de totalmente. Mas e se eu chegasse aqui e não tivesse energia? Eu imprimi. Eu falei, a gente não pode ficar refém, né? Como é que era o espiritismo antigamente, quando não tinha tantos recursos que hoje são necessários, né? Então, vamos levar os tópicos, vamos apontar, descontrair, relaxe. Eu fiz a palestra em PowerPoint, acabou a luz. Eu sempre estou com o meu evangelho dentro do carro, dentro dele eu tenho a palestra do dia reservada. Nós temos que se cercar dessas dificuldades, porque são coisas que existe uma certa organização nossa. Isso é maravilhoso. Sim, eu sou extremamente metódico. O pessoal fala, nossa, o tempo é corrido, que eu acabei de falar agora, para mim não é. Eu acordo às 3h30 da manhã, meu dia rindo, faço academia, corro, faço 1 hora de leitura, vou para a faculdade, saio do escritório às 10h30 da noite, janto com a minha esposa, brinco Então com o você cliente para do para botar telefone. ponto, assim, já vamos de porta para fora? Como assim? É para sair, né? Assim. Minha esposa não deixa nem chegar perto, né? Mas eu sinto que assim, você administrando bem o seu tempo, você faz o seu tempo. E aí é uma diferença, que é composto dessa parte de Termina na hora que você dorme. 10h30, 10h30, 11h30, às vezes varia um pouquinho. Tem dia que 8h30 já foi, né? Não procura ali que eu já estou dizendo. Na montagem da apresentação, nós devemos também, tem muitos cursos online de como nós podemos fazer uma boa apresentação, o que não se torna monótono, cansativo, o que não se torna grandes leituras, né? Mas tópicos onde o interesse é onde você vai apontar e você vai falar. E aí nós procuramos as frases de efeito nessa montagem. A transição dos slides é importante, como vai fazer. Antes eu fazia com rodopio, aí uma senhora chegou para mim e falou, nossa, esse vídeo me dá uma labirintite. Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Depois eu comecei a olhar e falei, acho que eu também tenho. E quando eu olhei o slide rodava, eu não me dava conta. Porque nós achamos bonito para nós, mas esquecemos de perguntar para os outros. Mas também nunca pergunte para pessoas muito íntimas da família, porque eles são críticos. Eu pergunto para minha esposa, ela fala, isso daí não gostei. Ela está falando que sobre os slides, daí não serve. Aí eu ligo para o meu irmão e falo, dá para passar no escritório? Eu queria te mostrar. Meu irmão ele é adepto do espiritismo e está entrando agora. Então eu mostro para ele e falo, entendeu? E aí hoje tem uma economia de vocábulo, né? Ele não responde, não, eu entendi. Não, ele fala, entendeu. Aí eu acho interessante, né? Você entendeu? Entendeu. Tudo bem. Então é importante nós vermos a montagem da apresentação. E o que nós queremos expor através dela. E qual o meio alternativo para a exposição, que é o que eu falei agora. Nós temos um rascunho da palestra dentro do carro, dentro da mochila, no ônibus, no trabalho. Nós temos que criar uso bonito de recursos. Mas não é pensando assim, nossa, como você é negativo, né? Você pensa sempre no pior. Mas se acontecer aquilo que eu estou esperando, ótimo. Eu
pior é se acabar a luz, meu, pegar uma enchente, perder o evangelho, acabar a palestra, chegar lá, eu não vou pedir desculpa que é uma coisa infame, mas pega o evangelho na hora. Porque às vezes até o título da palestra, na hora da palestra, nós esquecemos. E quando me dá esse branco, eu pego o evangelho, falo boa noite a todos, vou folhando o evangelho, porque já aconteceu, eu esqueci em cima da mesa de casa, e abri e fiz uma palestra com outro tema.